Paz de Cristo, meus queridos. Estava meditando, eu ia falar outro tema, mas aí me veio na minha mente, por que não falar sobre Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para nós? E eu estava conversando com Deus sobre este tema, meditando, e me veio rápido algumas coisas sobre Deus. Deus, Ele é o soberano do universo. Deus é o absoluto, o supremo, o criador de todas as coisas. Deus, Ele é o majestoso, o glorioso. Amém? Deus, só um momento, pegar a minha caneta. Deus, Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, General de Guerra. Amém? Deus, meu querido, Ele é um ser sobrenatural. E Deus também, Ele é o alfa e o ômega. Você pergunta, Angelina, mas quem fez Deus? Amém? Em Apocalipse 1:8 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Você já começou a entender um pouco quem é Deus? Ele é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Amém? Em Apocalipse 1:11 diz que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Alfa e ômega quer dizer o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Meu querido, as 7 igrejas somos nós. Amém? Igreja somos nós. A igreja, quando o Senhor fala, não é o templo, somos nós. Amém? O Senhor me deu um livro lindo sobre as 7 igrejas. E meu filho formatou o computador e eu não tinha salvado no meu e-mail, nem nenhum outro canto. Não avisei, ele formatou sem me avisar, apagou tudo que eu já tinha escrito. Deus me deu uma visão linda sobre Apocalipse, mas eu coloquei na mão do Senhor e disse, Senhor, o Senhor me deu tudo que eu já tinha escrito, pois o Senhor pode me dar novamente o que o Senhor já tinha me dado escrito e que eu perdi, porque eu não tinha salvo nem em pendrive, nada. Por isso é importante nós salvarmos sempre algum documento, alguma coisa importante. Então, meu querido, as 7 igrejas somos nós seres humanos, 7 tipos de seres humanos, né? Amém? Em João 10:30, em João 10:30 diz, eu e o Pai somos um. Jesus disse em João 10:30 que ele e Deus eram um só. Amém? Em João, Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8.
Só um momento. Pois é, como eu te disse, em Apocalipse 1:8 também fala, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Romanos 1:20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1:20 diz que aquela pessoa que não acredita em Deus, ela é indesculpável, ela não vai ser desculpada por Deus, porque ela diz, eu não acredito em Deus, Deus não existe. Deus diz nesse Romanos 1:20 que todas as coisas, tá entendendo? Que foi criada, elas ver Deus, né? Tem visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. A natureza, meu querido, demonstra que Deus existe. Deus criou o céu, a terra e o mar. E tudo que está diante dos nossos olhos, tá entendendo? Todos os atributos de Deus são invisíveis, mas o poder dele é manifestado na natureza. Por isso não temos como dar desculpa de dizer que Deus não existe. Deus existe sim, meu querido. Quando nós olhamos para o homem, obra das mãos do homem, obra das mãos de Deus, a gente vê a grandeza de Deus, o poder de Deus. Tá entendendo? Só que o Senhor colocou o bem e o mal dentro de nós. E aquele que tiver a natureza divina vai escolher o caminho do bem. Aquele que tiver a natureza carnal, a natureza do diabo, vai escolher o caminho do mal. É simples assim, meu querido. Amém? Deus, ele tem um nome sobre todo nome. E ele deu este poder ao nome de Jesus, né? Amém? Jeová, tá entendendo? É a tradução de nome hebraico. Esse nome aparece quase 7.000 vezes na Bíblia. Então, um dos nomes do Senhor é Jeová. E o Senhor, Deus, também tem títulos. Título de Todo-Poderoso, título de General de Guerra, título de Senhor dos Exércitos. E mais títulos ainda que agora não me traz à memória. Amém? E os nomes de Deus, também Isaías 42:8 fala, Deus disse, né? Eu sou Jeová, esse é o meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Isso está em Isaías 42:8. Amém? Deus, em Isaías 9:6, o B está escrito, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Esses são outros nomes a qual Deus é chamado. Lembra que Jesus é Deus. Amém? Que Deus, ele é em forma da Santíssima Trindade. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Deus criou o céu, a terra e o mar. Aí Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por todos nós. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é enviado de Deus, a palavra de Deus diz que passa a ser filho de Deus e será salvo. O Senhor coloca regras, que é o batismo nas águas, confessar a Deus que aceita Jesus, né, como único Salvador, Senhor e Salvador, diante dos homens, depois ser batizado nas águas, né, porque Jesus deu
ele demonstrou esse exemplo. Se ele demonstrou em todo o tempo que ele andava na terra, tá entendendo? É porque isso é real. Nós temos que aceitar Jesus Cristo, confessar com a nossa boca, diante das pessoas e ser batizado por autoridades espirituais, pessoas que fazem a obra de Deus, tá entendendo? E ser batizado nas águas. E Jesus disse que ele, quando fosse para o Pai, ele ia enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que o Consolador, meu querido, é o Espírito de Deus. Amém? E o Espírito de Deus hoje está aqui na terra para nos consolar, para nos dar força na caminhada de Deus, para interceder a Deus pelas nossas vidas. Quando você não consegue orar, quando você não consegue clamar a Deus, você peça ao Espírito Santo que ore, que clame a Deus por você. Quando muitas vezes a gente passa situações que a gente só chora, a gente não tem nem ânimo para falar. Lembra que o teu choro são palavras que estão ali sendo ditas para o Senhor através das tuas lágrimas. E o Senhor vai receber essas palavras, vai receber essas lágrimas, amém? E vai trazer resposta para ti. Amém? Vai trazer o socorro para ti. Amém? Deus, ele é conhecido como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, diz a Bíblia. O Deus, a rocha. Amém? Glória a Deus. Quando Deus apareceu e chamou Abraão para fazer uma aliança neste encontro, ele se apresentou como Deus que tem todo o poder, o onipotente. Meu querido, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Lembre disso. Em Gênesis 17:1 está escrito isso. Deus, ele é conhecido como Elohim, o Deus Altíssimo, a tradução. Quando o rei sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão, dando-lhe pão e vinho, ele o fez em nome do Senhor, altamente exaltado. Amém? Está escrito em Gênesis 14, 18, 20. El Olam, Deus eterno, a tradução. A eternidade de Deus é um dos atributos descritos pelo profeta Isaías. Deus, bem como a sua palavra, permanece para sempre. Isaías 40, versículo 28. E Deus também se chama El Roi, o Deus que me vê, que é a tradução em português. Quando Agar, a serva egípcia de Sara, fugia com seu filho da presença da sua senhora, na sua aflição, foi consolada pelo anjo do Senhor que a viu na sua dificuldade. Agar estava no deserto, chorando, viu o filho dela passar fome, necessidade, e ela não tinha comida, não tinha água. Amém? E andar no deserto é perigoso. Então, o que é que ela fez? Ela clamava a Deus, e Deus, os olhos do Senhor estavam lá e viu Agar chorando. E Deus enviou o anjo para socorrer Agar. E Deus fez uma promessa a Agar, fez uma promessa para o filho de Agar. O filho de Agar, meu querido, era o filho de Abraão, tá entendendo? Lembra que Abraão teve 2 filhos, né? Ele primeiro teve o filho com a escrava e depois ele teve o filho dele. Que o Abraão é o pai de uma grande nação. Abraão o filho dele fica naquela zona de Israel. E o irmão dele, por parte de pai, fica na zona da Palestina. Por isso que há tanta divergência entre aqueles 2 povos. Eles são irmãos por parte de pai, do pai Abraão. Amém? E o Senhor, quando deu a terra, naquela época na Bíblia, o Senhor deu a terra, a maior parte ficou para o filho da descendência, que era o filho de Abraão, Isaque. Tá entendendo? Mas Deus também teve compromisso de abençoar o filho de Agar. Amém? Que é o povo árabe, o povo da Palestina. Amém? Que vai acabar havendo paz entre eles, eu acredito que vá.
Porque o Senhor está ao controle de todas as coisas. Eles vão ter que aceitar que a bênção ficou para Isaac. Até hoje eles brigam por causa daquela terra, porque eles não querem aceitar, tá entendendo? A divisão que Deus fez. Quando Deus te dá uma coisa, seja grato ao Senhor, meu querido. Mas tem Deus para te dar do que o diabo para te roubar. Amém? Por isso não vai fazer briga por aquilo que o Senhor não te deu. Amém? Muitas vezes essa briga pode terminar em confusão, em desunião, desarmonia, pode terminar em morte. Não vale a pena. Quando a pessoa morre, ninguém leva para o céu. Amém? Por isso a importância de nós procurarmos, estarmos com a nossa vida na presença do Senhor. E buscar aprender do Senhor, buscar entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Amém? Em Gênesis 16:13, né, deixa claro que Deus nos vê. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Está escrito no livro de Jó, meu querido. Eu vou ler aqui para você um momento. Só um momento, meu querido, que eu vou ter que procurar aqui. Eu vou ler aqui o versículo 6, ok? Depois você pode ler o capítulo de Jó para você entender a história. Jó, ele era um homem que temia Deus, um homem muito rico para aquela época. Ele era um homem milionário para os dias de hoje. E ele era temente a Deus. E ele chegou um momento que Satanás pediu para Deus para tocar na vida de Jó, né? Eu vou ler aqui o versículo 6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Viu? Aqui a palavra do Senhor diz que teve um dia que os filhos de Deus veio se apresentar diante do Senhor, porque os filhos de Deus sempre se apresentam diante do Senhor. Meu querido, quando você se separa e vai orar, você está dizendo para o Senhor: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui na porta dos teus átrios. Eu necessito de ti, eu preciso de ti. Eu vim te dizer, Senhor, que eu te amo, que tu és minha vida, tu és meu arrimo, tu és a minha rocha, Senhor. Tu és a minha fortaleza, Senhor. Tu és meu baluarte, Senhor. Para onde irei sentir se só em ti encontro a vida, Senhor? Meu querido, é como você está dizendo isso para o Senhor quando você se dispõe a se separar e orar, ter um momento de oração com o Senhor. Você está se apresentando ao Senhor, você está apresentando a sua vida. Amém? Aí você também vai dizer as suas petições: Senhor, estou precisando disso, eu preciso de solução nesta área, Senhor, as coisas não estão caminhando. Amém? Assim você vai, meu querido, orar é conversar, orar é conversar. Eu vou falar um tema sobre oração. Orar é você conversar com Deus. Lembra que quando você for conversar com Deus, Deus é o teu Pai. Se você tiver aceitado Jesus Cristo na sua vida, tá entendendo? Então Deus é o seu Pai. Deus é o Criador do céu e da terra. Deus é soberano. Deus é poderoso. Deus é majestoso. Deus é general de guerra. Lembra, tá entendendo? Quem é Deus? Amém? Então, Deus disse que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Meu querido, quando você vai se apresentar diante do Senhor, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é confessar os nossos pecados. Porque Deus só vai ouvir a sua oração se você estiver com os pecados confessados. E nós temos que aprender a chamar o pecado pelo nome na presença do Senhor. Quando a gente peca, se por um acaso você fez fofoca de alguém, você vai dizer: Senhor, me perdoa.
porque eu falei mal da vida daquela pessoa, falei mal da vida da tua serva, falei mal daquela senhora lá perto da minha casa, daquela pessoa do meu trabalho. Senhor, me perdoa porque eu inventei uma mentira daquela pessoa. Meu querido, não importa qual é o pecado, você vai dizer o pecado diante do Senhor e pedir perdão dos seus pecados. E quando você confessar os seus pecados, crê que o Senhor te perdoa. Amém? Não vai mais se lembrar deles. Aí você vai começar a dizer quem é Deus e apresentar suas petições. Amém? E se você tiver pecado e começar a orar, o acusador, lembra que aqui está dizendo que Satanás foi também junto entre os filhos de Deus diante da presença do Senhor? Quer dizer, alguém que estivesse ali orando a Deus em pecado, Satanás ia acusar ele. E no momento que tu se arrepende, tu confessa, se tu fez um pecado e tu o confessa, e tu tá lá orando ao Senhor, Satanás chegar para Deus e tá vendo, Senhor, aquele dali, olha, ele fez isso, isso, isso. Aí Deus vai dizer para ele, para Satanás, Satanás, você é mentiroso. O meu filho não fez, estou olhando para ele, nele não tem pecado. Amém? Lembra que quando você confessa o teu pecado, o Senhor te perdoa. E o Senhor lança o teu pecado para trás das costas dele, no mar do esquecimento. E lá ninguém mais vai lembrar do teu pecado. E se alguém aqui da terra, ou da tua família, ou um vizinho, ou um amigo, ficar falando de algo que tu fez no passado, meu querido, se você tiver confessado, fecha a boca dessa pessoa. Manda Satanás fechar a boca. Diga bem claro, Satanás fecha tua boca. Porque Deus conhece a minha vida. E não precisa mais encobridar a conversa, não. Você seja curto e claro, amém? Quando nós temos vida com Deus, meu querido, quando nós não temos brecha, é a melhor coisa que tem, porque Satanás não pode nos apontar. Por isso a importância de fazermos a obra de Deus com o coração puro. Fazermos a obra de Deus, está entendendo, com a nossa vida no altar. Para que não haja acusação de Satanás. E se Satanás se atrever a inventar mentira tua, está entendendo? Simplesmente Deus faz essas mentiras cair por terra e ele ser envergonhado. Quem ele usou ser envergonhado também. Amém? Então, aqui deixa claro que Satanás foi entre os filhos de Deus também para acusar, né? Então, no versículo 7 de Jó, capítulo 1, o Senhor disse. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus falou assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Meu querido, Deus falou isso para Satanás, se ele tinha visto, perguntou se ele tinha visto o servo dele Jó. Porque o servo dele, Jó, agradava o coração de Deus, né? E Deus disse que Jó, ninguém na terra assemelhava a Jó. Era um homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desviava do mal. É assim, Jó foi um exemplo para a nossa vida, meu querido. Nós temos que ser assim, um homem íntegro e reto, temente a Deus e ser desviado do mal. Amém? Foi assim que Jó fez. Amém? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Ele quis dizer, e por um acaso o Jó teme a ti sem motivos? Né? Querem dizer, Jó tem tudo, por isso que ele teme a ti. Ele quis dizer isso para Deus, entende? Aí, porventura, tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra? Aqui no versículo 10, meu querido, deixa claro que Deus cercou a Jó e toda a casa de Jó de Sebe. Sebe, tá entendendo? O que é Sebe, né? Só um momento.
Amém? Glória a Deus, né? Eu vou ler para você, meu querido, o que é sebe. Sebe é uma cerca de plantas ou de arbustos e ramos secos para proteger vinhas e quintais. Amém? Um sebe quer dizer uma cerca viva. É uma linha de árvores e arbustos plantados e treinados para formar uma barreira ou marcar a delimitação de uma área, por exemplo, entre propriedades vizinhas onde cresces. Sebe é uma cerca viva, meu querido. Amém? É um muro de plantas que impede, tá entendendo? É um muro de plantas que impede a passagem de qualquer coisa. E no reino espiritual, essa sebe a qual Deus cercou a casa de Jó, tá entendendo? Que ele faz na nossa casa também, pela nossa fé, quando nós oramos, tá entendendo? É uma cerca espiritual. Ela não é só natural que os homens podem ver. É espiritual também, meu querido. Amém? Então, Satanás disse para Deus que Jó era cercado, protegido por Deus, por isso nenhum mal acontecia a ele, né? Aí quer dizer, o que aconteceu, tá entendendo? É que Deus acabou dizendo a Jó que que Deus acabou dizendo a Satanás, permitindo a Satanás que tocasse na vida de Jó, mas que que tocasse nas coisas que pertencia a Jó, mas não tocasse na vida de Jó, né? Está aqui escrito no versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás disse isso para Deus, né? Tá entendendo? E Deus acabou, tá entendendo, caindo no que Satanás queria dizer, né? E deixou Satanás, tá entendendo, fazer toda aquela situação, causar toda aquela tristeza na vida de Jó, tá entendendo? E só não deixou que Satanás tocasse na vida de Jó, mas deixou Jó tirou todos os bens de Jó, tirou os filhos de Jó, tá entendendo? Isso que foi o que o Satanás fez, acabou acontecendo uma parte do que Satanás queria, né? Ele não venceu, mas ele quase destruiu a vida de Jó, tá entendendo? E isso não é bom, né? Mas acontece que o Senhor permitiu isso, né? Amém? Mas aí Deus sabe todos os motivos, né? Amém? Meu querido, que você tenha entendido quem é Deus. Tá entendendo? Lembra que Jesus é Deus. A natureza explica Deus. Lembra disso também. Lembra que o Senhor, ele é um ser natural. Que o Senhor é o alfa e o ômega. Lembra que o Senhor é soberano. Lembra que o Senhor criou tudo, todas as coisas. Lembra, meu querido, em Gênesis 1 diz que, eu vou ler aqui para ti. Gênesis 1, 2 diz, né? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? O Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas na terra. Amém? E quando Deus criou a terra, quer dizer, o Espírito Santo já existia, Deus já existia, o Espírito Santo já existia e Jesus também já existia. Antes de ser, tá entendendo? O Senhor já era, diz a Bíblia. Amém? Aqui no... Vou ler aqui para ti.
Deus, meu querido, ele é Deus. Você pode chamar ele também de Deus, tá entendendo? Porque isso é certo, porque ele é divino, ele é Deus. Tá entendendo? Ele é maior do que nós, ele é poderoso, ele é soberano. Amém? Os nomes de Deus, ele revela características importantes sobre ele. Só um momento que eu estou procurando aqui um versículo. Aqui em João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Amém? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lembra que Deus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ninguém fez Deus. Deus simplesmente existe. Tá entendendo? Ele estava no princípio com Deus. O verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que há no céu, na terra e no mar foi feito por causa de Deus. Foi feito por Deus. E se não existisse Deus, nada do que está feito aqui no céu e na terra teria sido feito, diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por esta palavra maravilhosa. Bendito sejas tu, Senhor, porque tu és grande, tu és poderoso, Senhor. Tu és majestoso, Senhor, tu és soberano, Senhor. Aleluias. Como é lindo, Senhor. Como é bom, Senhor, falar sobre ti, Senhor. Sobre tudo que o Senhor coloca, desperta aos nossos corações. Quem é Deus? Deus, ele é lindo, meu querido. Por mais que somos falhos, Deus é lindo, ele é perfeito, meu querido, ele é perfeito. Ele é grande, ele é superior, ele é majestoso, é soberano. Deus é intocável. Deus sabe, tem o coração puro. Deus está entendendo? Ele fala sempre a verdade, ele quer só o teu bem, ele quer só o meu bem. Ele quer nos proteger porque Deus é Pai. Tá entendendo? Tem passagens na Bíblia que diz que Deus fica triste. Deus chora. Meu querido, você quer conhecer a Deus? Lê a palavra de Deus, meu querido. Todo dia medita no versículo, lê ele, passa o dia meditando naquele versículo. Pede a Deus que te ensine. Pede a Deus que o Espírito Santo te capacite para você entender o que Deus quer te ensinar através da palavra dele. Lembra que a palavra de Cristo é a mensagem da cruz, meu querido. A palavra de Deus é o próprio Deus falando contigo. Tudo que eu falo aqui é Deus falando contigo, não é eu. Pode ser você ouvir minha voz, mas é o Senhor que fala. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pela tua casa. Louvado seja Deus pela tua família. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, ministrando ao teu coração. Amém? Fica na paz de Cristo. Tenha um lindo dia e abençoado. Amém? E até a próxima, se Deus quiser, meu querido.